Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais um capítulo, agora a Geografia, capítulo 8, né? Vamos ver, conhecer a Ásia, né? Esse continente que é muito diverso, muito rico também, né? Nas questões naturais, nas questões culturais, conhecer aí principalmente os aspectos físicos e climáticos do continente asiático, juntamente com o potencial de cada região da Ásia, certo? Então, vamos aí conhecer a Ásia, né, e entender que esse continente é o continente, né, o mais extenso assim do nosso planeta, né, pessoal? Possui 44,5 milhões de quilômetros quadrados, né, um continente muito populoso, né, 4,5 bilhões de pessoas residem, né, moram, né, vivem nesse continente e está aí, né, limitado sobre a região do Ártico, né, e junto ali ao sul, né, do Oceano Índico, né, e do lado leste, oeste da região ali da Europa, divisa com a Europa, e do lado leste se encontra aí nas encostas do Oceano Pacífico, certo? Bom, dentro desse mapa aqui dá para ver a gente também como que é o relevo do continente, né, gente? Possui grandes quantidades, né, ou melhor, grandes regiões de grandes altitudes, né, outras de planície, outras de planalto, né, então de acordo com o gráfico aqui, a gente pode ter uma ideia de quanto cada região, a altitude de cada região, de acordo aqui com o mapa, né? Então concentra-se aqui nessa região, as regiões mais altas do continente, né? E as regiões também voltadas para o oceano, as regiões de profundidade de oceanos, né? Bom, então a característica, né, da Ásia, pessoal, ela é marcada por grandes montanhas, né, por um conjunto, por uma cadeia de montanhas, que nós já até falamos sobre isso, que são os montes Urais, que eles se formaram devido à movimentação, né, o atrito, o choque de placas tectônicas, né, que se convergiram. E esses montes Urais, o monte que mais se destaca é o monte da Cordilheira dos Andes, né? Ou seja, a Cordilheira do Himalaia, não as dos Andes. As dos Andes é da América Latina. Bom, então, junto com a Cordilheira do Himalaia, tem também o Monte Everest, né? 8.000 metros aí de altitude, então essas cadeias de montanhas, né, montanhas de grandes altitudes. Tem a região de Planaltos também, que é formada pelo Tibete, né, fica ali próximo à China, né, e também regiões de regiões muito localizadas na Sibéria, né, na região da Rússia, ou seja, regiões aí que estão nem tão muito altas, né, não são de grandes altitudes e nem de planície, então ela está ali no meio termo, região de Planalto. Localizado também essas regiões de Planalto no Irã, né, onde se encontra ali o Oriente Médio, né. Bom, então, junto com isso, né, pessoal, dessas duas características de relevo, tem a outra, que é a planície. A planície são regiões mais baixas, né, como vocês podem ver aqui, a gente não vê montanhas, né, não vê o relevo protuberante aqui que possa considerar muito alto, então regiões de planície, regiões que estão aí a grande disponibilidade de água, né, nessas regiões é que se formaram as grandes civilizações, como a chinesa, né, a mesopotâmica, ou seja, regiões que favoreceram também a formação de rios, né? Então foi muito benéfico para a sociedade, né? Para surgir a sociedade, as civilizações, principalmente ali na Mesopotâmia, né? Falar agora um pouco da hidrografia da Ásia, né? Ou seja, é uma região que possui muitos rios, muitos lagos, né? Regiões que estão aí como forte presença de rios e lagos, a região do Himalaia,
E também regiões que ficam mais ao norte e ao sul do norte, desculpe, e ao leste do continente, né? E ao sul, sudeste também. E a presença de lagos, né, muito forte, de rios, né, navegáveis, né, como vocês podem ver aqui, cercado por grandes montanhas. Então aqui é um rio ali, o rio Yangtze, que é um dos mais ali conhecidos na Ásia, devido à sua grande extensão. Tem o rio Oby também, que fica ali na região da Sibéria, na Rússia, né? Um rio mais frio, mais congelado, né? Mas existe esse rio lá. O outro detalhe é o rio Ganges, ou seja, o rio que fica na Índia, o rio mais poluído da região da Ásia, né, pessoal? E um rio também que possui uma grande extensão, aproximada aí, aproximadamente 2.500 quilômetros, né, de rio. Esse rio, além de servir muito a população ali na Índia, né, próximo às regiões ali de Bangladesh, né, também ele percorre outras regiões como o Nepal, enfim, mas em se tratando da Índia, é um rio considerado também sagrado, né, pelo povo indiano. Então as pessoas fazem muitos rituais religiosos ali no rio, mesmo poluído, né? Então isso é um problema de saúde também para a população dessa região. Depois temos na Mesopotâmia, né, o rio Tigre e Eufrates, foi ali que surgiram as primeiras civilizações, como eu havia dito. Então é nessa região onde se encontra ali o Irã, o Iraque, né, essas regiões onde atual, né, Irã e Iraque. O rio, né, os rios são muito férteis, né, gente? Não é à toa que as civilizações elas se iniciaram ali o plantio, o desenvolvimento da agricultura, né, o surgimento da agricultura foi feita por meio desses dois rios, né, muito importante para esses povos que vivem ali. Sendo assim, possui uma agricultura muito rica, né, muito forte ali, desenvolvida por os povos que abastecem toda a população ali com a produção de alimentos, né? E aí depois vamos conhecer agora a diversidade do clima e da vegetação nessa região. Então aqui, como vocês podem ver, né, pessoal, de acordo com as cores, o continente asiático ele possui uma grande variedade de clima, né? Como vocês podem ver aqui na informação do mapa, equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de altas montanhas e polar. Então, a gente pode observar que as regiões mais escuras, né, aqui no caso mais roxa, região congelada, né, região do que está próximo ao Ártico, né, regiões mais frias de neve, de gelo. Logo abaixo dela o subártico, né, ou seja, regiões frias, né, não tão geladas quanto região do Ártico, né? E aí depois vai esquentando na medida que vai abaixando. Aqui ao centro, regiões frias, né? Justamente por causa das montanhas, ou melhor, dos ventos que sopram, né? Do Ártico, né? E faz com que essas regiões se concentrem baixa temperatura, né? E depois, quando vai se estendendo mais para o Índico, as regiões vai esquentando, né, e o tempo e o clima vai ficando um pouco mais quente, né? Bom, essa região, além disso, né, pessoal, possui uma característica de vegetação muito diferenciada, né? Então, de acordo com o mapa aqui, vocês podem ver que umas possui muitas florestas, outras nem tanto, né? Muita vegetação de árvores arbustiva, outras de pequeno porte, arbustivas de pequeno porte, outras de floresta de coníferas, né? De pinheiros, né? Então o clima favorece a diversidade também vegetativa da região. Tem até floresta equatorial, tem savana, né? Então a vegetação segue de acordo com a formação do clima na região. E aí aqui a gente conhece os tipos de clima, né? Que a gente estava vendo lá no mapa, né? Então
existe lá o clima árido e seco, né? Regiões aí onde se encontra distribuição irregular, né? E escassez de chuvas, né? Elevadas, né? No caso aí de temperaturas, né? Diárias, térmicas diárias, né? Ou seja, a temperatura era muito quente, principalmente durante o dia, né? E aí ela vai oscilando, né? Durante o percorrer do dia, pode aumentar de 30 a 50 graus, e quando cai a noite, temperaturas frias, chegando até 0 graus, né? Tem também o clima frio e subpolar, ou seja, ocorre nas áreas de altas altitudes, né? Verões muito curtos, invernos rigorosos e longos, podendo, né, nevar de 3 a 6 meses. Né? Então, a região subpolar aí fica nas regiões próximas mais às regiões polares. Né? Depois tem o clima frio de altitude, né, onde se encontra nas cadeias montanhosas dos altos planaltos, né, como da Ásia, no caso na Ásia, no Himalaia, no Tibete, né, região ali que compõe o continente asiático. Depois vem o clima temperado, né, se encontra mais na região da China, do Japão, clima temperado que define muito bem ali, mostra muito bem as 4 temperaturas, né, no decorrer do ano, primavera, outono, inverno e verão. Então, essas 4 estações, principalmente no outono, né, isso é bem mais característico, começam a ficar a vegetação amarelada, depois as folhas caem, né, muito típico aí, verão muito quente, né, inverno muito frio, então é bem definido essas 4 estações. Depois vamos para o clima subtropical mediterrâneo, né, que está aí mais relacionado ao mar Mediterrâneo, onde ali se encontra o litoral de Israel, da Síria, da Líbia, Turquia, né? Possui um clima de verão muito quente e seco, e invernos chuvosos, né? Muita chuva. A vegetação segue de acordo com o clima, né? Arbustiva, de pouca folhagem, né? Depois vem o clima equatorial, está ali regiões próximas à linha do Equador, como Malásia, Indonésia, Filipinas, né, tem temperaturas médias anuais de 25 graus centígrados, né, e também possui uma floresta de acordo com o seu clima, né, que é uma floresta equatorial úmida, densa e heterogênea, ou seja, uma grande diversidade ali de vegetação nesse local, né. Depois, clima subtropical, que está relacionado aí a verões quentes e invernos curtos, né? É típico da China. Árvores que perdem as folhas no inverno, né? Então tem uma característica aí voltada para a floresta tropical da China, né? Depois, clima tropical de monções, ou seja, está relacionado aos ventos, né, que no inverno sopram para o continente em direção ao oceano, né? Então o vento quente daqui, ou melhor, o vento frio no inverno sopra do continente para o mar, que é o oceano, né, onde está quente, e quando ocorre ao inverso, né, no verão, o vento frio do oceano é jogado, né, empurrado, assoprado para o continente, que é quente, né? Então há uma inversão, de acordo com o período climático, né, uma inversão de fluidez dos ventos, né? E depois, agora, vamos falar da regionalizações da Ásia. Ou seja, nós vamos ver as características, né, da diversidade naturais, né, dessa região, então, e também, né, populacional. Né, essas características passam por um entendimento de uma região muito populosa, né, muita concentração de pessoas na região asiática. Possui um grande potencial, que é o desenvolvimento tecnológico, né?
Isso faz com que seja o motor da economia asiática, né? Justamente porque, devido ao clima, né, gente, a produção agrícola ela não é tão forte assim, né, para desenvolver no aspecto econômico. Então, o que supre é a capacidade tecnológica que eles desenvolveram, né? Então, as regiões, né, da China, Japão, né, Filipinas, né, são altamente industrializadas, né, e o desenvolvimento tecnológico é muito presente nessa região. E aí aqui temos, né, vamos falar agora de cada região aqui, que são 6, né, Ásia Setentrional, Ásia Oriental, Ásia Central, Ásia Asiático, Sudeste Asiático, Ásia Ocidental e Ásia Meridional. Então, 6 regiões e conhecer o potencial de cada uma aqui no texto, né? A Ásia Central, pessoal, ela se encontra ali onde estão os países Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Então, são países que possuem uma população de origem muçulmana, né? Religião islâmica. O forte dessa região é a grande concentração de gás, né? Um combustível, uma fonte energética muito importante para a região. Possui um relevo plano, né? No caso de planícies, né? E também relevo de planalto, né? Não possui altas altitudes, portanto, e pobre, né, em biodiversidade, em razão do clima da região, né, ou seja, um clima árido, seco, então não favorece muito a vida nessa região, então possui uma biodiversidade um pouco aí escassa, né. Depois aqui o Oriente Médio, né, a região que está relacionada aí ao canal de Suez, no Egito, Afeganistão, Ilha do Chipre, Turquia. Então, a região que possui mais forte, né, em evidência ali a região da Mesopotâmia, regiões onde hoje é o Iraque, o Irã, né, justamente por causa ali dos rios Tigre e Eufrates que existe na região. O forte econômico, né, e da riqueza natural que existe ali é o petróleo, né? Os maiores produtores de petróleo estão nessa região, principalmente ali no Golfo Pérsico, né, no Irã, Iraque, e também possui uma diversidade étnica, né, muito forte, né, marcada pela presença das religiões, principalmente os judeus, né, no caso ali o povo ali de Israel, e também os árabes, né, os palestinos, relacionado à religião muçulmana, certo? Ou melhor, religião islâmica, né? São muçulmanos. Aí depois tem a Ásia Setentrional, que está relacionada aos países aí como Rússia, né? A Rússia é uma área ali composta, né, por grande parte de gelo, né, principalmente a região leste ali da Rússia, região onde fica a Sibéria, né, possui também muitas riquezas minerais, como por exemplo o combustível fóssil, né, como no caso aí o petróleo, né, possui gás também, enfim. Fóssil não é gás, né? No caso só petróleo, que é o combustível fóssil, e o outro é o combustível derivado do gás. Mas o mais forte mesmo é o petróleo. Depois tem o Oriente Médio. Essa região aí entende-se como Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, China, Hong Kong, Macau. Então, altamente industrializada, né? Religião, povo marcado profundamente pela religião, que não é tido como muito uma religião, mas sim como um estilo de vida, como uma filosofia, né, de vida que está relacionado ao budismo, taoísmo, shintoísmo e confucionismo. Então, essa doutrina, né, essa religião ou segmento filosófico está espalhado por esses países, né? E aí depois temos aqui o Sudeste Asiático,
que é composto pelos países Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei, Singapura, Indonésia, Timor-Leste. Então, uma região que muito rural, né? Como vocês podem ver aqui, onde a atividade agrícola é voltada para a plantação de arroz, né? Então, a característica marcante e o potencial econômico dessa região do Sudeste da Ásia está voltada para a atividade agrícola, né? E aí a gente pode ver aqui uma plantação de arroz nas montanhas, né? Feita de forma escalonada. Depois vem a Ásia Meridional, né? Ou seja, a região ali que fica próximo à Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, né? Próximo ali ao Monte Himalaia, né? Cordilheira do Himalaia, Butão, né? Então, essa região também é uma região muito pobre, né? Muito precária no seu IDH, ou seja, baixos índices, né? De desenvolvimento humano ali, principalmente refletido na renda, na alfabetização, mortalidade infantil, que é muito grande, né? Então tem essas características desse povo. Muitos povos ali sobrevivem da pesca, né? Como vocês podem ver. E chegamos ao fim aí, né? De mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado e conhecido melhor esse continente, né, que é pouco dito na televisão, pouco falado, né? Quando fala é só quando é relacionado a algum conflito, né, entre esses povos, só relacionado à economia, né, a questão política e outros detalhes é deixado de lado. Então é isso, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Não esqueça de fazer atividade lá no Vindman e até a próxima.